3. Na última década, foram realizados. Gente, essa banca aqui, ó, ela é parecida com a banca IDECAN, tá? Parecidíssima com a banca IDECAN em muitas questões. Então, nós temos, na última década, foram realizados novos estudos de base populacional em escala maior. O que eu quero que você observe é que já existem 2 verbos, tá vendo? Ó? Isso aqui já chama a sua atenção. Note que esse segundo verbo, ele traz a terminação DO. A terminação DO que você viu que é terminação de particípio. Grazi, o particípio pode ir para o plural? Pode. Comprado, comprados. Pode ir para o feminino? Pode. Comprada, compradas. Vendido, vendidos. Vendida, sem problemas. Pode aparecer no feminino, pode aparecer no plural. Mas tá vendo? Você tem ali, ó, 2 verbos. O primeiro vai ser o verbo auxiliar e o segundo é o verbo que está no particípio. E eu vou procurar o sujeito. O que foi realizado? Novos estudos. Novos estudos de base populacional. Esses estudos, eles foram realizados. Tá aqui o meu sujeito. Não são os estudos que realizam. Os estudos, eles são realizados. É alguém que realiza os estudos. Tudo bem? O sujeito está aqui sofrendo. O sujeito é um sujeito paciente. E você encontra o auxiliar mais o particípio. E isso caracteriza a nossa voz passiva, o quê? A nossa voz passiva analítica. Gente, sempre cai uma questão dessa. Tudo bem? Bacana? Entendido, gente? Ó, e quem chegou depois, fique tranquilo. Grazi, não vi essa parte aí. A partir da questão 6, a gente já vai trabalhar com uma outra ideia, hein? Agora, questão 4. Essa é boa. Essa é boa. Ó, IBFC, concurso dos Correios. Inclusive, eu recebi uma mensagem esta semana. Eu vou depois compartilhar com vocês lá nos stories. No concurso dos Correios, para a área de advogado, a minha aluna foi a primeira colocada. Que coisa maravilhosa! Ela me mandou mensagem esta semana, muito legal, gente. Para a área de direito, ela foi a primeira colocada e você, muito em breve, vai me mandar a sua mensagem da vitória. Mas vamos lá, na questão. Lê-se. Ó, lê-se. Gente, esse ser, ele pode aparecer antes do verbo, ele pode aparecer depois do verbo. A posição dele não faz diferença, tá? O ser pode aparecer antes, o ser pode aparecer depois. Então, eu tenho, ó, lê-se ou se escuta. Tá vendo que aqui o se tá depois do verbo, aqui ele tá antes. Mas ele poderia estar depois aqui, ó. Escuta-se. Não tem problema, tá? A posição não faz diferença. Lê-se ou se escuta que alguém bateu o martelo. Gente, olha a partícula se. Vou até voltar o slide. O que eu falei para vocês? Inclusive, eu vi uma pergunta aí no chat, vamos reforçar isso. Se o sujeito sofre ação, eu tenho voz passiva. Se eu tenho o auxiliar com o particípio, mais o sujeito que sofre ação, eu tenho a voz passiva analítica. Se eu tenho o verbo transitivo direto com a partícula se, que é a partícula apassivadora, eu tenho a voz passiva sintética. Então, vamos pensar aqui no verbo ler. Se eu chego para você e pergunto, eu li. Você pergunta, leu o quê? Eu digo, minha sobrinha leu. Você pergunta, ela leu o quê? Lê o quê? Que alguém bateu o martelo. Lê o quê? Que alguém bateu o martelo. Quem lê, lê algo. Depois o verbo escutar. Escuta o quê? Que alguém bateu o martelo. Quem escuta, escuta algo. Olha ali o complemento sem preposição. Você lê algo
você escuta algo. Se você tem complemento sem preposição, você tem verbo transitivo direto, nos dois casos, pedindo o objeto direto. Mas tem que guardar essa estrutura. Quando o verbo transitivo direto traz a partícula C, essa partícula C, ela é partícula passivadora. Se o verbo transitivo direto traz a partícula C, mesmo antes, esse C é uma partícula apassivadora. E se você tem a partícula passivadora, ó, só para a gente relembrar, o objeto direto vira o sujeito. Lê-se isso, isso é lido. Escuta-se isso, isso é escutado. Tudo bem? Com partícula passivadora, você necessariamente vai trabalhar com a voz passiva, que você vai chamar de voz passiva o quê? Voz passiva sintética. Tudo bem? Tranquilo? Rose, Consuplan, pode estudar pela própria banca Consuplan, tá? Mas ela é parecida com a banca Selecom, em certa medida com a banca OCP, mas ela é mais parecida com a Selecom, tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Laís perguntando como ficaria na voz ativa. Já vamos ver como fazer essa transformação, tá? Nem olha para isso agora. Nem olha, senão a gente embola tudo, tá? Beleza? Então vamos lá. Olha